Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar sobre uma palavrinha sobre uma mulher chamada Rispa. Quer dizer que a palavra Rispa significa carvão ou pedra quente. Era filha de Aiá e uma das concubinas de Saul. Ela era a mãe de Armani e Mefibrosete. Após a morte de Saul, Abner a tomou como esposa, resultado em uma briga entre ele e o filho de seu sucessor de Saul, Isbosete. Eu quero dizer que é uma mulher que foi fiel e ela foi honrada. O texto da palavra do Senhor em 2 Samuel 21, 7 diz que: porém o rei poupou a Mefibrosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armani e a Mefibrosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolalita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que nós podemos entender neste texto bíblico que lemos que seus filhos, os filhos de Rispa, foram entregues para serem executados por causa dos pecados antes cometidos pelo pai de ambos, o rei Saul, que na época, irmão, já era morto. Não vamos discutir aqui as formas do povo de Deus lidar com o pecado, porque antes de Jesus ter vindo ao mundo para morrer por nós, o que precisamos saber é que naquela época, quando Rispa vivia, a humanidade estava debaixo da lei e não da graça. E por isso a remissão dos pecados só vinha através de sacrifícios. Além disso, os povos, irmãos, viviam em guerra para conquistar territórios e obter domínio. Inclusive o povo de Israel, já escolhido por Deus como nação santa. Mas era uma época em que havia também muita rebeldia, paganismo, crueldade e ao mesmo tempo provisão do Senhor para seu povo, quando esses se arrependiam e buscavam de todo o coração. Quanto às mulheres daquele tempo, elas tinham poucos direitos e quase nenhum poder de opinar, de fazer ou de agir. Davi, já coroado rei, enfrentava uma seca. Já fazia 3 anos que Davi estava enfrentando uma seca em todos os seus territórios. A fome chegava ao seu reino. Como homem de Deus, consultou o Senhor e ele lhe revelou o motivo. O não cumprimento de um voto de seu antecessor, o rei Saul, que sanguinário tentou exterminar os gideonitas, que não eram israelitas, mas tinham um acordo de paz com o povo de Israel. Como forma de quebrar a maldição que sobreveio sobre seu reino por conta dessa violação, Davi e os gideonitas decidiram executar 7 descendentes de Saul, entre eles os 2 únicos filhos de Rispa. Assim feito, a palavra do Senhor nos relata que essa mãe ficou dias, talvez meses, velando o corpo dos filhos
que não receberam um funeral de respeito, como era de costume na época. Ela não podia fazer nada por eles nesse sentido, mas o seu amor de mãe não admitia que os corpos dos filhos servissem de alimento para as aves e animais. Então ela ficou lá dia e noite. Quantos dias, quantas noites essa mulher ficou zelando por eles? Durante esse tempo, o castigo sobre Israel terminou, pois começou a chover sobre a terra seca. E o rei Davi acabou sabendo da atitude de Rispa. Então ele mandou buscar os ossos de Saul e Jonatas, que estavam enterrados fora do reino, e juntou os corpos de todos que foram executados, inclusive os filhos de Rispa, e deu a eles um lugar de honra, enterrando-os num túmulo próprio. Eu quero dizer, irmãos, que a perseverança de Rispa, vou repetir, a perseverança de uma mulher, a perseverança de uma mãe, a perseverança de Rispa, irmãos, nos encoraja, em primeiro lugar, a não desistir diante das dificuldades. Quantas dificuldades nós passamos através da nossa vida, através dos anos que se passam, aonde nós temos que lidar com tantas coisas. Quantas dificuldades, quantas vezes nós tentamos desistir de algo que nós queremos. Mas essa mulher, diante dessa dificuldade, ela não desistiu. Mesmo que nossa dor seja tão severa quanto a dor da morte de alguém que amamos, por amor e por um desejo ardente de fazer o que era certo, naquele caso, dar um enterro digno aos filhos, ela suportou dias de sol e calor, noites de frio e escuridão, irmãos, até que alguém com autoridade olhou, viu e honrou o seu gesto. A sua fidelidade, irmãos, ela foi recompensada. Da mesma maneira, eu quero dizer que Deus, Ele deseja que sejamos fiéis ao que é certo e àqueles que amamos. Mesmo que venham dias difíceis, no final Ele irá honrar a nossa atitude de servos. Se alguém lhe diz para desistir do seu casamento porque você está sofrendo, lembre-se do que é certo aos olhos de Deus. Pois Lucas 16, 18 e Malaquias 2, 16 nos fala que, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Eu quero dizer que se alguém lhe incentiva a cometer delitos, coisas erradas, fraudes nos negócios, porque todos fazem isso, lembre-se do que é certo aos olhos de Deus. O que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, 7. Ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e tudo que pratica mentira. Apocalipse 22, 15. Eu quero dizer, irmão, que se há coisas na palavra de Deus que são imorais, mas a sociedade atual quer impor sobre a sua vida como sendo conceitos ultrapassados. Lembre-se do que é certo aos olhos de Deus. Não vos conformeis. Não aceite o normal do mundo. Esse sistema, irmão, já está acabado, já está fraco. Hoje nós necessitamos da palavra de Deus, necessitamos de seguir Jesus. Eu necessito da presença do Espírito Santo em mim para que Ele venha me transformar, para que Ele venha me renovar a todo instante. Romanos 12, 2 nos fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da tua mente. E em toda e qualquer situação, irmãos, procure agir de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra. Eu vou repetir. Em toda situação, procure agir de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra. Espere confiadamente e honra a Deus, honra a sua casa. Eu quero dizer que, em segundo lugar, Rispa, essa mulher, ela nos mostra que nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Se ela pudesse escolher, com certeza, ela não entregaria os seus filhos. Mas essa palavra nos traz uma lição muito interessante. Eu quero dizer que certo dia um homem e seu filho avistaram de cima de uma montanha a destruição de uma cidade. Homens, mulheres e crianças foram mortos.
alguns tinham entregue suas vidas a Jesus lá do alto. Lá do alto o homem então disse: "Ah, se eu fosse Deus." E o menino perguntou: "Se o Senhor fosse Deus, não permitiria tal coisa?" E o pai respondeu: "Não. Se eu fosse Deus, eu compreenderia." Muitas vezes nós desgastamos questionando aquilo que acontece na nossa volta e que aos nossos olhos deveria ter sido diferente. Mas lembre-se que há um Deus todo-poderoso cuja vontade é boa, perfeita e agradável. E que quando nós nos vê tomamos de aflição ou caídos numa armadilha, faz questão de vir ao nosso socorro e reverter a situação, transformando maldições em bênçãos e morte em vida. Eu quero dizer, irmãos, que os propósitos de Deus são maiores que os nossos. No caso dos filhos de Rispa, a nação de Israel ela foi salva daquele momento desesperador, pois o castigo cessou e a maldição foi anulada. E como hoje, naqueles dias, tudo era a consequência dos pecados. Deus nunca, irmãos, desejou o nosso sofrimento. Não se rebele contra Ele quando acontecerem coisas na sua vida, como tragédias, guerras, assassinatos, que não são resultado do mundo pecaminoso e sem Deus. Que faremos? Como vivemos? Pelo contrário, tome posse e luta com todas as suas forças para fazer o que é certo, a fim de que sua família, ou a nossa cidade, o nosso país, irmãos, sejam transformados, guardados e salvos. Que a palavra do Senhor nesta noite tenha falado contigo. Louvado seja o nome do Senhor.